Boa noite. Continuação à leitura do livro Velho e o Menino, a instigante descoberta do propósito, de Roberto Tranjan. Capítulo 6. O desafeto. Eu sempre retornava muito reflexivo dos encontros com o velho Tafu. Gostava de aprender com ele, embora por vezes achasse-o um tanto radical, como por exemplo, quanto ao fato de evitar os noticiários. Não tinha o hábito de ler jornais nem revistas, e depois foi ainda mais longe. Deixou de assistir à televisão. Dizia que o tempo é um bem precioso para ser desperdiçado com efemeridades, palavra bem característica do vocabulário dele. Preferia investir seu tempo em atividades mais criativas e produtivas. Reservas à parte, quando saía do seu ateliê, eu me sentia bastante animado, esperançoso é a palavra. Ansiava encontrar o meu propósito, acreditava na importância dele para a minha vida. Mas aquele estado de espírito nem sempre durava muito. Defrontava-me com a realidade nua e crua, não era tarefa fácil. E o mundo lá fora estava longe de ser tão positivo como o velho Tafu fazia crer. Em meu trabalho, os problemas continuavam. Crises, metas inalcançáveis, conflito entre as pessoas e vilanias, veladas ou não. Nada a ver, portanto, com o mar de rosas. Da mesma forma, tudo mais ao redor do planeta. Sofrimento, guerras, miséria sem fim, doenças e praga. Diferentemente do velho Tafu, eu gostava de assistir filmes na televisão. Um deles, visto há alguns anos, jamais saiu da minha memória. A Noite dos Desesperados. O título já diz tudo. Mostra um concurso em que os participantes concorrem a um prêmio em dinheiro. Ganhava quem conseguia se manter em pé até o final, dançando horas e horas sem parar. A maioria acabava desistindo por vontade própria ou limites do corpo, agonizando entre dores, cãibras e desmaios. O pior é que não era simples obra de ficção, mas um roteiro baseado em fatos reais. Nos idos de 1929, nos Estados Unidos, proliferavam certames atraindo milhares de pessoas desempregadas em busca de algum dinheiro. Elas se submetiam a tudo para ganhar uns trocados e garantir sua sobrevivência naquela de cada um por si. O filme foi baseado no livro Mas Não Se Matam Cavalos? Em alusão ao ato de sacrificar o animal quando ele já não serve para mais nada. A mensagem sórdida é que se vale para cavalos, vale também para os seres humanos. Às vezes os encontros com o velho Tafu se espaçavam e eu me sentia estranho, como se tivesse perdido o eixo. Sim, porque sem orientação acaba por minar gradativamente a coragem. Por isso é bom ter o alvo à frente e saber qual é o sentido da seta. Enquanto eu não encontrava o meu propósito, meu sábio interlocutor havia se transformado em uma referência para mim, a substituir o pai ausente de minha adolescência e juventude. Eu recebia com certa constância convites para participar de congressos e simpósios sobre temas que tratava em seus livros. Era muito prestigiado em Portugal, onde nos anos 1960 havia conquistado prêmios pelo conjunto de sua obra, além de bons amigos em Lisboa, pelos quais nutria grande estima. Suas viagens pelo Brasil e também rumo ao exterior deixavam em suspenso tanto nossas conversas como a elaboração do meu propósito. Mesmo assim, eu não deixava de exercitar os aprendizados. Em um dos meus encontros, dada pela paixão pelas palavras, o velho Tafu discorreu sobre uma que ele considerava integrar o rol das imprescindíveis discernimento. Entendia que essa deveria fazer parte do vocabulário habitual de todo ser humano, em lugar de honra. Discernimento
é uma capacidade que todos nós temos, embora nem sempre façamos uso dela, ele afirmava, exemplificava sua opinião, dizendo que não nos falta conhecimento para saber que o ódio ou mesmo o rancor é um obstáculo à nossa alegria de viver, e que tal sentimento traz-nos angústia, ansiedade e medo. Sabemos também que perder o sono por causa de algumas suposições ou fantasias não compensa, mas ainda temos ciência de que o que nos maltrata é a nossa leitura da realidade, sempre parcial, incompleta, tendenciosa. Mesmo assim, preferimos apostar nesse enredo ficcional e ficar remoendo mágoas imaginárias com a equivocada atitude de quem vive cutucando uma ferida, a ponto de impedi-la de sarar. Discernir, dizia o velho Tafu, significa compreender o que existe, é ter consciência plena da realidade, sem se deixar levar por miragens, versões dos fatos, fantasias. Embora não ignorasse a realidade, ele achava que uma coisa é escutar narrativas, assistir a filmes e ler livros sobre momentos dramáticos da nossa história. Outra é saber o que fazer com tudo isso. Deixar-se levar por nosso cérebro réptil, dizia, é a pior alternativa. Esse órgão, esclarecia, está treinado para acionar os instintos mais primitivos de sobrevivência. Assim, se permanecermos à sua mercê, só nos restam duas alternativas: para o mundo que eu quero descer. Refrão de uma música que fazia sucesso na época, ou ir para cima com tudo, pisando em quem estiver na frente, na tentativa de garantir para si o pouco que ainda resta. Mesmo diante dessas explicações, das quais eu não discordava, o sentimento de impotência e de desânimo que por vezes me assolava era real. Resolvi ao meu jeito praticar o discernimento de outra forma, descrevendo e dando nome ao meu desafeto. Quem é ele? Prefere viver encaramujado? A onda de assaltos está em alta, é o que se vê nos noticiários, e ele resolve permanecer em casa, espiando o mundo do lado de fora pelas frestas da cortina. Considera a vida um vale de lágrimas, triste sina diante da qual nada pode ser feito. Sua conversa predileta, além do clima e da temperatura, jamais do seu agrado, é sobre as tragédias do cotidiano. Está tão perto, ou melhor, está tão preso às adversidades que uma boa nova o deixaria sem assunto, perplexo diante de suas imutáveis e muito particulares verdades. Persistir na desventura, de certa forma, é o que dá um certo repertório à sua vida. Não saberia viver de outra forma. É um derrotado, sempre à procura de outros fracassados, em meio aos quais não se sente só, mas partícipe do insano zumbido coletivo. Não ter um propósito é um prato cheio para ele, pois uma de suas funções é exatamente essa, a de nos puxar em todas as direções, deixando-nos desnorteados e estressados. Qual é o seu nome? Mórbido. Ouvia seus passos e batidas na porta o tempo todo. Mórbido é o seu nome. Terminando o capítulo 6. Na descrição do vídeo vai estar o link dos capítulos anteriores. Obrigado e até o próximo vídeo.